Fala galera, imagina que esse cara tem um gênio maligno dentro de si, e ele quer muita brincadeira e loucuragem, porque esse é o episódio da série Arquivo X, Roland. Eu sou o F, o esfaqueado na fimose. Então vamos recapitular. Tudo começa com um zelador que está tentando fazer seu trabalho, mas claramente ele tem algumas limitações, porque ele fica com o pescocinho olhando pro lado, e quando chega na sala onde ele precisa limpar, ele passa o cartão e tenta colocar a senha, mas não funciona, até que chega Xavier, que era um dos pesquisadores do local, e começa a falar que ele é muito lerdo, porque ele deveria primeiro colocar a senha, depois passar o cartão, e Roland fica olhando de ladinho para ele. Lá dentro, eles começam a testar um motor aéreo muito avançado, onde eles conseguiriam dobrar a velocidade do jato mais rápido do mundo, gastando metade do combustível. Então seria uma grande inovação. O problema é que todos os cientistas estão nervosos porque eles precisavam entregar aquele projeto rápido ou eles seriam desligados, porque já gastaram muito dinheiro. E John acha que tem algo de errado e precisa refazer os cálculos, e nisso ele ficaria até tarde calculando. Mas é aqui que tudo começa a dar ruim, porque ele entra na cabine do motor para reprogramar, mas a porta simplesmente se fecha. Quando ele olha pela janela, Roland estava mexendo no computador como se soubesse o que estava fazendo, e ele começa a ativar o motor na velocidade máxima, e nisso John tenta pedir ajuda, mas acha que é tarde demais. E enquanto isso, Roland está do lado de fora, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E depois ele apaga a equação que o cientista fez e refaz, porque na verdade ele era um gênio incompreendido e só acha que John virou boneco. Morreu! E agora vemos o agente Mulder e a agente Scully chegando no local, o que era estranho porque normalmente eles são chamados para casos especiais. E chegando no local, o Dr. Xavier conta tudo o que aconteceu, mas eles não querem acreditar que fizeram alguma coisa com eles, mas também aquilo não foi um acidente. E o computador estava em perfeitas condições e ao todo eram 4 cientistas, mas o primeiro, Arthur, faleceu em um acidente de carro, e John foi o segundo, e Mulder, como era habilidoso, percebe no quadro uma escrita diferente das outras, e ninguém sabe de onde veio aquelas fórmulas, e analisando o relatório, o único que estava no local era Roland, o faxineiro. Eles vão até onde ele morava, que era um orfanato para pessoas especiais, e ele estava de boa fazendo seu desenho com sua amiguinha, quando os dois chegam e ele já começa a ficar estranho, como se não quisesse falar com eles. E tudo estava indo bem, até Mulder perguntar se ele gostava de números, e ele dá tilt porque algo ativou na sua cabeça. E em cima da mesa, ele aproveita para pegar um papel com alguns números, e dali eles levam para a legista para identificar se a letra do quadro é compatível com a do papel, o que provaria que foi ele que fez tudo rolar, até porque ele é o Roland. E infelizmente os resultados dão negativos, então precisavam de mais provas, e em casa Roland está tendo um pesadelo como se ele estivesse falecendo o cientista Xavier. Mas isso é apenas um sonho. Ou não, porque estava na hora do seu turno e Xavier ficou até tarde para rever os cálculos, e nisso Roland chega atrás dele e coloca sua cabeça dentro de um tanque de nitrogênio. Então acho que mais um deu uma leve falecida de leve, e Roland sai de boa. No dia seguinte, Mulder é chamado novamente, pois o caso estava ficando estranho, e aquele número do papel era a senha do computador, e aqui que vem a revelação. Pois o cientista Arthur faleceu, mas seus projetos ainda estavam sendo feitos há mais de 6 meses, o que era estranho. Então Roland tinha algo a ver e eles voltam no orfanato para falar com ele. Mas agora ele estava agitado, como se soubesse que fez muita besteira, e para piorar, ainda dormiu com a roupa do trabalho. Mulder começa a perguntar o que ele fez na noite passada, mas ele só tinha trabalhado e diz que conseguiu aquele emprego com o Dr. Arthur, que era um cara muito legal com ele, e Mulder começa a desconfiar que ele ainda estava vivo e estava usando Roland para conseguir entrar no local. Mas ele diz que Arthur já havia falecido, e é aqui que as coisas começam a ficar mais estranhas ainda, porque Scully vai falar com a cuidadora e diz que Roland recebia dinheiro de uma família muito rica, e há pouco tempo
tempo ele recebeu a doação de órgãos do cientista Arthur e nisso ela pede a ficha dele para fazer algumas pesquisas. Durante as pesquisas, eles percebem que a família do Arthur só tinha um filho, pelo menos registrado, mas as datas de nascimento do Roland e do Arthur eram no mesmo dia, mostrando que talvez eles sejam irmãos gêmeos, então o que estava estranho vai ficar mais ainda. Mas caso você queira se proteger, deixa o like e se inscreve com a janela fechada, porque senão o Roland pode entrar de madrugada. Agora vamos continuar. Roland está em casa fazendo seus desenhos, porque ele é apenas um menino no corpo de um homem. O problema é que a jovem, que era sua amiga, começa a dizer que dentro dos sonhos tudo é possível, e diz que sonhou que os dois eram casados e moravam em uma grande casa. E do nada ele começa a surtar e sai correndo, porque algo na cabeça dele estava falando para dar uma falecida de leve nela. E nisso ele se tranca no banheiro e a jovem fica triste, achando que falou alguma besteira. Então vemos que o ponto fraco dele é falar de casamento. Mulder sabe que tem algo dentro da empresa que estava fazendo isso, e tudo indica que era espionagem industrial. Mas o último a sobreviver, o Dr. Jackson, diz que o local era muito seguro, e ele começa a falar que Arthur era o cara mais inteligente que ele conheceu na vida, e era capaz de fazer qualquer coisa caso tivesse tecnologia. E nisso, Mulder pergunta se ele poderia controlar o corpo de uma pessoa, mas ele não acredita, porque é aí que estava o mistério, porque eles queriam preservar as grandes mentes e havia um projeto onde eles guardavam a cabeça de alguns cientistas para quando a ciência evoluir, eles reviverem o cérebro e colocar em um novo corpo. Então não poderia ser ele, mas sua cápsula estava tendo pequenas variações de temperatura e os técnicos do lugar não sabiam como explicar, já que o sistema era guardado por nitrogênio líquido a menos 32 graus. Eles precisavam ligar os pontos e pegam uma foto do Arthur para comparar e levam até especialista que consegue com 2 botões tirar a barba, mudar o rosto na foto e vocês aí falando de inteligência artificial, sendo que isso já existe desde 1993. E analisando o rosto, vemos que Arthur e Roland pareciam a mesma pessoa, a diferença é que um tinha barba e o outro tinha o pescocinho pro lado. E agora os pontos estão sendo ligados. Mulder volta para falar com ele e pergunta se tinha alguém falando na cabeça dele, mas ele estava com medo de falar alguma coisa e ser obrigado a fazer coisas ruins. E olha para um brinquedo na estante e Roland diz que sempre que sonhava, acabava perdendo o controle. E nisso, Arthur que mandava. Isso explicava muita coisa, e no desespero para não fazer besteira, ele corre para o banheiro e foge pela janela. E Mulder entendeu que provavelmente Arthur que estava controlando Roland com algum poder psíquico, por eles serem irmãos gêmeos, e na cultura oriental acreditam que irmãos gêmeos na verdade são uma alma dividida em 2 corpos, por isso mantinham uma conexão muito grande. À noite o Dr. Jackson vai até onde a cabeça dele estava congelada para ter certeza que não tinha nada de errado acontecendo, mas aí que ele percebe algo estranho, porque a variação de temperatura estava muito grande, como se o cérebro estivesse tendo atividade, mas ele acha que é apenas uma falha no sistema. Mas do outro lado, Roland estava fazendo vários cálculos e no dia seguinte Mulder está tentando resolver esse caso, porque não tinha como provar cientificamente e não poderiam prender Roland porque ele é inocente. E eles recebem uma ligação porque a cápsula da cabeça do Arthur estava fora de controle e estava baixando muito a temperatura. E vemos que Roland estava no sistema do propulsor mexendo porque ele estava usando muito seu cérebro para manter o controle. E aqui vem o grande plot twist, porque Jackson aparece e diz que sabia que ele era o Arthur, mas ele diz que ele roubou seu trabalho e não deixaria ele ganhar o mérito, porque na verdade aquele acidente de carro não foi muito bem um acidente, porque Arthur percebeu que usariam seu trabalho para vender armas perigosas e queria parar, e nisso Jackson faleceu porque ficaria muito rico. Jackson consegue levar uma surra e é jogado dentro da sala da hélice, e Roland ativa o sistema para testar seus novos cálculos, mas ao mesmo tempo Mulder e Scully estão chegando e tentam entrar na sala, e no último segundo os dois conseguem convencer que aquilo não era o certo e Jackson vai preso. O problema é que Arthur usou muita energia e seu cérebro acabou falecendo, e agora Roland seria levado para ser julgado, mas eles fariam de tudo para que ele fosse solto. O problema seria provar sua inocência, e na boa, agora eu senti pena do jovem Roland.
Que porra é essa, marreco? E esse foi o episódio da série Arquivo X, e vou deixar o episódio e a temporada aí certinho na descrição. Então só deixa o like e se inscreve bonitinho, e agora eu vou nessa. O Roland vai entrar nervoso. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.